Larissa Timóteo, professora de ciências. Hoje nós vamos falar sobre Mata Atlântica e fungos. Será que tem muito fungo na Mata Atlântica? Observem aí essa reportagem. Fungos da Mata Atlântica podem auxiliar na saúde e na agricultura. Fungos selecionados em pesquisa podem auxiliar na área médica e agrícola. Hoje a gente vai falar sobre a biodiversidade da Mata Atlântica, mais especificamente dos fungos. A Mata Atlântica é considerada um dos mais ricos ecossistemas do Brasil. Mesmo reduzida e muito fragmentada, a Mata Atlântica tem enorme importância, pois exerce uma influência direta na vida de mais de 60% da população brasileira que vive nesse domínio, como a regulação do clima e a fertilidade do solo. Nos fragmentos de Mata Atlântica que ainda restam, a grande quantidade de matéria orgânica produzida proporciona fertilidade suficiente para prover uma vegetação. Em associação com a matéria orgânica estão os fungos, que garantem, junto com outros organismos, a ciclagem dos nutrientes, o ciclo dos nutrientes, disponibilizando aos vegetais e promovendo a manutenção do ecossistema. Então, os fungos são muito importantes para a Mata Atlântica, porque é através dele que os nutrientes ciclam, que os nutrientes chegam até os vegetais. Os fungos desempenham papéis chaves nos ecossistemas. Eles apresentam uma diversidade muito grande. Mas o que é um fungo? Existem fungos somente na Mata Atlântica? A gente vai falar dos fungos, da utilidade deles, e tudo isso vocês vão ver agora comigo. Observem aí. Os fungos são organismos eucarióticos que não produzem o seu próprio alimento. Ao contrário do que muitos pensam, os fungos não são plantas e nem são classificados no mesmo grupo que elas. Os fungos possuem características muito diferentes, por isso eles foram separados em um grupo só para eles. Na natureza encontramos fungos unicelulares e fungos pluricelulares, e a maioria das espécies vive no solo, nutrindo-se de cadáveres de animais e de plantas. Outras espécies de fungos nutrem-se de matéria orgânica viva, causando doenças em animais e plantas, e o apodrecimento de frutas e verduras. Os fungos, juntamente com as bactérias, são os principais decompositores de matéria orgânica da natureza. Nos dias atuais, são conhecidas mais de 70 mil espécies de fungos, mas especialistas acreditam que há em todo o mundo aproximadamente 1,5 milhão de espécies. Os fungos, características dos fungos serem eucariontes, heterótrofos, podem ser unicelulares ou pluricelulares, têm reprodução sexuada ou assexuada, e as condições ideais para o desenvolvimento e reprodução dos fungos são o calor, a umidade e a pouca luz solar. São exemplos de fungo: o bolor, a levedura, o cogumelo, champignon e a orelha de pau. Eles não sintetizam clorofila, não têm celulose nem parede celular e não armazenam amido. Quais as semelhanças deles para os animais? Eles têm presença de quitina na parede celular e armazenam glicogênio. Quanto ao número de células, eles podem ser unicelulares. Esse aí é um exemplo do Saccharomyces, fungos unicelulares. Note que esses pequenos brotos são novos indivíduos que estão sendo formados por reprodução assexuada. Esse fungo é utilizado na fabricação de pão, cachaça, cerveja e etc., graças à sua fermentação que ele realiza. Os fungos pluricelulares possuem uma característica morfológica que os diferencia dos demais seres vivos. Seu corpo é constituído por dois componentes: o corpo de frutificação, que é responsável pela reprodução do fungo, por meio das células reprodutoras especiais, os esporos, e o micélio, que é constituído por uma trama de filamentos, onde cada filamento é chamado de hifa. A gente pode perceber aqui o desenvolvimento de um fungo pluricelular.
E logo aqui, ó, a liberação de esporos. Tá vendo? Dá para perceber aqui a liberação dos esporos. A gente vai ver o véu parcial e o véu universal, que vão formar a volva e o anel. Na natureza, esses fungos vão formar um anel de fada, porque conforme eles vão soltando os esporos, vai ficando um do lado do outro. Os fungos são encontrados no solo, na água, nos vegetais, nos animais, no homem e em detritos. Galera, como desafio de hoje, nós vamos identificar na natureza cogumelos tóxicos e cogumelos comestíveis. Ó, cogumelo de cavalo, cicuta verde. O cicuta verde é o cogumelo tóxico. Cogumelo guarda-sol, Amanita pantera. O Amanita pantera é o cogumelo tóxico. E esses dois? O mata-mosca. É isso aí, tão bonitinho, né, gente? Aquele que a gente vê em desenho animado é tóxico, viu? E desses dois? Cogumelo abóbora. O chantelle dourado é bem menor e o abóbora é o cogumelo bem maior, por isso esse nome, cogumelo abóbora, fora sua cor, e ele também é tóxico. O cogumelo anel de fadas e nocibe rasgado, também tóxico e nocibe rasgado. Valeu, galera! Mais um desafio é você fazer um bolo. Faz um bolo utilizando o chamado fermento biológico. Fermento biológico nada mais é do que o fermento de leveduras, que é aquele utilizado para pão que você compra em padaria. Então, não deixa de fazer um bolo, não deixa de... Aguardo na próxima aula, não esqueçam, um beijão, estudem ciências, falem com seu professor, façam um desafio e até a próxima!